Uma história de sacrifício e coragem, por amar alguém tão diferente. Em uma noite chuvosa, quando as luzes brilham intensamente no alto prédio de uma grande empresa, a vida de duas almas opostas está prestes a se entrelaçar em uma jornada repleta de superação, sacrifício e redenção. Nesse cenário de contrastes, Laura Mendes, uma mulher rica e executiva experiente de 55 anos, parece ter tudo: sucesso, poder e riqueza. No entanto, em meio a todo o brilho exterior, um vazio sutil a assombra, como uma sombra persistente em seu coração. Enquanto isso, nas ruas escuras e molhadas, caminha Pedro, um jovem pobre de 17 anos, cujo olhar carrega as marcas inconfundíveis da vida difícil que leva. Abandonado e desamparado, Pedro enfrenta a dura realidade de viver nas ruas, lutando bravamente para sobreviver à indiferença de uma sociedade que parece tê-lo esquecido. O que essas duas almas tão diferentes poderiam ter em comum? Seria possível que, em meio a tamanha disparidade social, seus caminhos se cruzassem de forma inesperada, proporcionando um encontro que mudaria suas vidas para sempre? Enquanto Laura se vê cercada por um mundo de conforto e privilégios, seu coração é invadido por uma sensação de vazio, uma busca silenciosa por significado e propósito. E Pedro, em meio à adversidade das ruas, enfrenta os duros desafios que a vida lhe impôs, lutando para se manter de pé em meio à tempestade. O que acontecerá quando esses dois mundos colidirem, quando os olhos de Laura e Pedro se encontrarem pela primeira vez? Poderia uma mulher bem-sucedida e um jovem sem rumo encontrar uma conexão improvável em meio às dificuldades da vida? Em uma história que vai além das aparências, Laura e Pedro descobrirão que a superação dos obstáculos é possível quando a esperança é alimentada pela amizade verdadeira e pelo amor incondicional. Em meio às incertezas, eles aprenderão que a redenção pode florescer mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras e que, quando o destino tece seus fios invisíveis, o encontro entre uma mulher rica e um jovem pobre pode trazer à luz o poder transformador do amor e da compaixão. Prepare-se para mergulhar nessa jornada repleta de emoção, reviravoltas e lições inspiradoras. Descubra como o vínculo improvável entre Laura e Pedro se fortalece, enfrentando os julgamentos da sociedade e provando que, no labirinto da vida, a amizade verdadeira é a bússola que nos guia para o caminho da esperança e da redenção. O próximo capítulo está surpreendente: Encontro sob a chuva. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e comentário. E também faça a sua inscrição. Capítulo 1. Encontros sob a chuva. O primeiro encontro casual entre Laura e Pedro. A noite era sombria e as gotas da chuva dançavam nas luzes da cidade. Laura Mendes caminhava apressadamente com seu guarda-chuva, protegendo-se dos pingos frios que ameaçavam sua maquiagem impecável. Ao se aproximar do cruzamento movimentado, seus olhos encontraram um jovem magro e desalinhado, encolhido em um canto, tentando abrigar-se sob um pedaço de papelão molhado. Pedro, com seus 17 anos, sentiu a presença de alguém parando perto dele, mas não ousou olhar. Ele estava acostumado a passar despercebido pelas pessoas que passavam, mas algo na postura e aura daquela mulher madura o intrigou. "Está tudo bem?" Laura perguntou, sua voz amistosa cortando o silêncio frio da noite. Pedro relutantemente ergueu o olhar para encontrar os olhos de Laura. Ele viu simpatia e curiosidade genuínas em seus olhos castanhos, o que o pegou de surpresa. Sem saber o que responder, ele apenas assentiu timidamente. "Você parece estar com frio e com fome. Posso ajudar de alguma forma?" ofereceu Laura com gentileza. Pedro se sentiu desconfortável com a oferta repentina de ajuda, mas a sinceridade nos olhos dela o deixou intrigado. "Não precisa, senhora. Eu dou um jeito", respondeu em voz baixa. "Me chame de Laura e, por favor, não precisa ser tão formal", disse ela, sorrindo levemente. Apesar de sua resistência, Pedro sentiu-se um pouco à vontade na presença de Laura. Ainda assim, a vida o ensinara a ser desconfiado. "Você não me conhece, por que está se importando comigo? Às vezes basta um olhar para sentir que precisamos fazer algo. E algo em você me tocou", respondeu Laura com sinceridade.
Pedro olhou para o chão, não sabendo como lidar com tanta bondade inesperada. Eu não sou um caso de caridade, sabe? Laura segurou sua mão delicadamente. Não é isso que estou oferecendo. Posso te ajudar de muitas formas, e acredite, também posso aprender muito com você. Os olhos de Pedro se arregalaram, surpreso com a resposta. Não entendo. Por que uma mulher bem-sucedida como você se interessaria por alguém como eu? Laura sorriu, mas seus olhos refletiam tristeza. A vida é engraçada, Pedro. Às vezes, pessoas que têm muito também têm um vazio dentro delas. Talvez possamos ajudar um ao outro, quem sabe? O coração de Pedro acelerou ao perceber que havia uma história por trás daquelas palavras. A curiosidade despertada, ele aceitou a mão estendida de Laura. E naquele momento, um vínculo improvável começou a se formar sob a chuva. Ali, naquele encontro casual, duas almas distintas foram unidas por um sentimento que transcendia as barreiras sociais. O destino havia lançado a semente do amor e da esperança, e a história de Laura e Pedro estava prestes a se desdobrar em um caminho repleto de desafios e aprendizados, mostrando que às vezes é preciso olhar além das aparências para encontrar conexões verdadeiras. E no próximo capítulo, surpresas e conexões inesperadas. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e comentário. E também faça a sua inscrição. Capítulo: Conexões inesperadas. O surgimento de uma empatia improvável. Nos dias que se seguiram ao encontro sob a chuva, Laura e Pedro encontraram-se algumas vezes casualmente. Cada vez que se viam, Laura percebia uma determinação resiliente nos olhos do jovem, que lutava para sobreviver nas adversidades da vida. A empatia entre eles crescia, apesar das diferenças marcantes em suas trajetórias. Um dia, durante o almoço em seu escritório, Laura não conseguia deixar de pensar em Pedro. Seu coração apertou ao imaginar como ele estaria lidando com a fome e o frio. A mulher rica e bem-sucedida começou a questionar seu próprio propósito e se havia algo mais que ela poderia fazer para ajudá-lo. Decidida, Laura saiu do prédio da empresa e foi em busca de Pedro nas ruas onde o havia encontrado. Para sua surpresa, ele estava exatamente no mesmo lugar, encolhido e tentando se proteger do vento cortante. "Pedro", chamou Laura, se aproximando dele com uma sacola de comida e um casaco quente. O jovem ficou boquiaberto. Você veio atrás de mim?" "Sim, eu me preocupo com você. Não consigo deixar de pensar em como posso te ajudar", respondeu Laura com sinceridade. Pedro aceitou o casaco e a comida, ainda incapaz de acreditar na gentileza dela. "Obrigado, Laura, mas eu não quero ser um fardo para você. Você não é um fardo, Pedro. Eu quero fazer a diferença na sua vida, assim como você tem feito na minha", disse Laura com um sorriso afetuoso. Conversando naquela calçada movimentada, Laura e Pedro compartilharam experiências e visões de mundo opostas, mas ao mesmo tempo complementares. Ela mostrou a ele como a resiliência e a determinação a levaram a alcançar o sucesso em sua carreira, enquanto ele compartilhou como a luta diária o ensinou a valorizar as coisas mais simples da vida. Enquanto Laura falava, Pedro a olhava com admiração e esperança. Ela enxergava nele o potencial que talvez ninguém mais visse. Aquele encontro fortaleceu ainda mais a conexão entre eles, e Laura decidiu que era hora de agir. Dia após dia você enfrenta a dureza da vida nas ruas, mas tem uma ideia que pode mudar seu destino. Gostaria de sair das ruas, Pedro? Gostaria de ter um lar e uma chance de realizar seus sonhos? Perguntou Laura com um brilho de esperança nos olhos. Pedro ficou sem palavras, incapaz de processar tamanha generosidade. "Como você pode fazer isso por mim?" "Posso te oferecer uma chance na minha empresa, um lugar para ficar e trabalhar. Sei que pode ser assustador, mas se você quiser, estou disposta a te ajudar a construir um futuro melhor", respondeu Laura, segurando sua mão com firmeza. Aquela oferta desafiava todas as crenças de Pedro, mas havia algo em Laura que ele não podia ignorar. Uma chama de esperança que havia sido reavivada em seu coração. Com lágrimas nos olhos, ele finalmente disse: "Sim, Laura, eu quero essa chance." Naquele momento, uma conexão improvável se transformou em um compromisso. Laura e Pedro embarcaram em uma jornada de transformação e redenção, mostrando que o poder do amor e da empatia pode superar qualquer barreira social.
Juntos eles se lançariam ao desconhecido, enfrentando desafios e desentendimentos, mas unidos pelo vínculo especial que criaram sob a chuva naquela noite inesquecível. Ofertas de esperança. No próximo capítulo, Laura oferece ajuda a Pedro para sair das ruas. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e comentário. E também faça a sua inscrição. Capítulo 3. Ofertas de esperança. Laura oferece ajuda a Pedro para sair das ruas. Com o passar dos dias, Laura estava decidida a oferecer a Pedro a oportunidade de uma vida melhor. Ela sabia que simplesmente tê-lo trabalhando na empresa não seria o suficiente. Ele precisava de um ambiente estável e apoio para construir seu futuro. Determinada a fazer a diferença, Laura elaborou um plano para ajudá-lo a sair das ruas de uma vez por todas. Uma tarde após o trabalho, Laura convidou Pedro para uma conversa séria. Eles se sentaram na sala de estar e a ansiedade era palpável no ar. Pedro, eu pensei muito sobre como posso te ajudar a ter uma vida melhor. E cheguei a uma conclusão, começou Laura, olhando nos olhos dele com seriedade. Pedro olhou de volta, curioso e apreensivo. O que você está planejando, Laura? Eu quero que você saia das ruas, quero te dar um lugar para ficar, uma cama quente e a oportunidade de construir uma nova vida, disse Laura com sinceridade. Pedro ficou sem palavras, surpreso com a oferta generosa de Laura. Mas por quê? Por que você está fazendo tudo isso por mim? Porque eu acredito em você, Pedro. Eu vejo seu potencial e suas habilidades. E não acho justo que alguém como você tenha que viver nas ruas. Você merece uma chance na vida, explicou Laura com convicção. Pedro sentiu um misto de gratidão e medo. Ele não estava acostumado a ser cuidado assim por alguém. E o que você espera em troca, Laura? Eu não tenho dinheiro ou nada para te oferecer. Laura sorriu, compreendendo suas preocupações. Eu não estou fazendo isso esperando algo em troca, Pedro. Quero apenas te ajudar a ter uma vida melhor. Se você quiser, pode trabalhar na empresa para ganhar um salário justo, mas isso não é uma obrigação. O importante é que você aproveite essa oportunidade para seguir seus sonhos. As palavras de Laura penetraram no coração de Pedro, e ele percebeu que essa era uma chance única de mudar sua vida. Ele sabia que não seria fácil, mas sentia que finalmente tinha alguém ao seu lado, disposto a apoiá-lo. Eu aceito, Laura. Quero sair das ruas e construir uma vida melhor. Obrigado por acreditar em mim, disse Pedro com sinceridade. Laura abraçou-o com carinho. Você não precisa agradecer, Pedro. Estou feliz em poder te ajudar. A partir de agora somos parceiros nessa jornada. Assim, Laura começou a agir imediatamente para tirar Pedro das ruas. Ela o levou para a sua casa e preparou um quarto confortável para ele. Com a ajuda de profissionais e assistentes sociais, Laura ofereceu todo o suporte necessário para garantir que Pedro tivesse uma transição suave para sua nova vida. Nos dias que se seguiram, Pedro começou a se ajustar à sua nova rotina. Ele se esforçou para se adaptar à vida longe das ruas, aproveitando cada oportunidade para aprender e crescer. Laura o incentivava e apoiava em todas as etapas, mostrando-lhe que ele era capaz de alcançar coisas incríveis. Com o apoio de Laura, Pedro começou a trabalhar na empresa, descobrindo suas habilidades e se destacando em suas tarefas. Ele se matriculou em cursos e workshops para aprimorar seus conhecimentos e alimentar seus sonhos de ser engenheiro ou músico. A cada dia, a amizade entre Laura e Pedro se fortalecia, e eles percebiam que estavam se tornando uma família escolhida. A oferta de esperança de Laura havia mudado a vida de Pedro para sempre, e ele estava determinado a honrar essa oportunidade, provando a si mesmo e ao mundo que com amor, apoio e determinação é possível superar os obstáculos mais desafiadores e conquistar um futuro brilhante. Sonhos entrelaçados. No próximo capítulo, Laura descobre os sonhos e aspirações de Pedro. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e comentário. E também faça a sua inscrição. Capítulo 4. Sonhos entrelaçados. Laura descobre os sonhos e aspirações de Pedro. Com Pedro agora vivendo sob o teto de Laura e trabalhando na empresa dela, uma nova dinâmica começou a surgir entre eles. O jovem encontrou um senso de pertencimento que nunca havia experimentado antes, enquanto Laura descobriu um propósito renovado ao ajudar alguém a encontrar sua voz e potencial. Em uma tarde tranquila,
Laura e Pedro se sentaram no jardim da mansão. O sol brilhava entre as árvores, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora. A confiança entre eles havia crescido, e Pedro sentia-se à vontade para compartilhar seus sonhos e aspirações. Eu costumava ter tantos sonhos, sabe? Queria ser um engenheiro ou um músico, mas a vida nas ruas me afastou disso tudo, disse Pedro, olhando para o horizonte com nostalgia. Você ainda pode ser o que quiser, Pedro. É só uma questão de encontrar o caminho certo, respondeu Laura, encorajando-o. Às vezes é difícil acreditar que ainda posso realizar algo. A maioria das pessoas nunca viu algo em mim além de um garoto de rua, admitiu Pedro com um olhar triste. Laura colocou a mão no ombro de Pedro. Eu não sou a maioria das pessoas, e eu acredito em você. Sinto que há uma luz brilhante dentro de você, esperando para ser encontrada e compartilhada com o mundo. Pedro sorriu timidamente, a gratidão refletida em seus olhos. Eu não posso acreditar que você esteja disposta a me ajudar tanto assim. Não é só por pena, é? Laura negou com veemência. De maneira alguma, Pedro. Eu vi sua resiliência, sua inteligência e paixão. Eles são genuínos, e eu quero que o mundo também veja. Eu quero que você tenha uma vida cheia de realizações e felicidade. A chama da esperança acendeu novamente no coração de Pedro, e ele começou a compartilhar mais sobre suas paixões e habilidades. Ele revelou que, apesar de viver nas ruas, sempre encontrava tempo para ler livros e aprender sobre música e ciências. Laura ficou impressionada com sua autodisciplina e desejo de aprender. Você pode ser engenheiro ou músico se quiser, Pedro. Eu posso te ajudar a ingressar em uma escola ou faculdade e fornecer o apoio que você precisa para seguir seus sonhos, disse Laura determinada. Pedro olhou para ela com um brilho de esperança nos olhos. Você faria isso por mim, mesmo que eu possa falhar? Eu faria isso porque acredito em você. E não importa se você falhar ou enfrentar obstáculos ao longo do caminho. O importante é que você nunca desista dos seus sonhos. E eu estarei aqui para te apoiar, não importa o que aconteça, respondeu Laura com um sorriso caloroso. Naquele momento, uma conexão ainda mais profunda se estabeleceu entre Laura e Pedro. Ela se tornou não apenas sua protetora, mas sua mentora e amiga. Juntos, eles começaram a traçar planos para o futuro de Pedro, levando em consideração suas paixões e talentos únicos. Assim, os sonhos de Laura e Pedro se entrelaçaram, criando uma parceria improvável e poderosa. A história deles continuava a se desenrolar, mostrando que quando alguém encontra alguém que acredita nele e investe em seu potencial, as possibilidades de superação e sucesso são infinitas. A cada passo dado em direção a um futuro brilhante, Laura e Pedro percebiam que o verdadeiro poder da amizade e do amor está em ajudar o outro a florescer e alcançar todo o seu potencial. O passado resiste. E no próximo capítulo, Pedro reluta em aceitar a ajuda de Laura. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e comentário. E também faça a sua inscrição. Capítulo 5. O passado resiste. Pedro reluta em aceitar a mão estendida de Laura. Apesar da generosidade e apoio inabaláveis de Laura, Pedro ainda lutava para aceitar completamente a mão estendida que ela oferecia. Seu passado nas ruas o assombrava, e a ideia de uma vida diferente parecia quase irreal. Uma noite, enquanto todos dormiam na casa silenciosa, Pedro se sentou no terraço, olhando para o céu estrelado. Sentia-se angustiado, dividido entre o desejo de agarrar a chance que Laura lhe oferecia e o medo persistente de que seu passado o alcançasse e arruinasse tudo. Laura, que havia notado a inquietação de Pedro nos últimos dias, se juntou a ele no terraço. Ela se aproximou dele em silêncio, respeitando o espaço que ele precisava para processar seus sentimentos. "Está tudo bem?" perguntou Laura suavemente. Pedro suspirou, sentindo o peso de suas emoções. Eu quero acreditar em tudo isso, Laura, mas eu tenho medo de que seja bom demais para ser verdade." Laura colocou a mão no ombro de Pedro com carinho. "É normal sentir medo, Pedro. Você passou por muitas dificuldades e mudar de vida pode ser assustador. Mas eu estou aqui por você e não vou te abandonar. Eu não quero te decepcionar, Laura. Eu quero ser alguém melhor, mas... E se eu falhar? E se eu não conseguir corresponder a tudo isso?" confessou Pedro com sinceridade. Laura olhou nos olhos de Pedro com compaixão. "Não existe um caminho certo ou errado, Pedro.
O importante é que você está tentando e se esforçando para ser alguém melhor. Todos cometemos erros, e isso faz parte do aprendizado e do crescimento. Eu acredito em você e em seu potencial. Você não precisa ser perfeito. As palavras de Laura trouxeram um pouco de alívio a Pedro, mas ele ainda estava lutando com suas dúvidas. Eu sinto que não mereço tudo isso. Eu estraguei tantas coisas na minha vida. Pedro, todos merecem uma segunda chance, e eu vejo o quanto você está se esforçando para se redimir. Não deixe que o seu passado defina seu futuro. Você é mais do que suas circunstâncias passadas, disse Laura com a voz firme, mas suave. Pedro olhou para ela com admiração e gratidão. Você é diferente de todas as pessoas que já conheci, Laura. Eu só não quero te decepcionar. Laura sorriu e abraçou-o calorosamente. Você nunca me decepcionou, Pedro, e eu estou aqui para te apoiar em cada passo do caminho. Nós vamos superar os desafios juntos, e eu prometo que nunca vou te abandonar. Ainda com dúvidas, mas com uma chama de esperança reacendendo em seu coração, Pedro aceitou o abraço reconfortante de Laura. Ele percebeu que mesmo que o medo e a insegurança o acompanhassem, ele não estava mais sozinho. Laura estava ao seu lado, pronta para enfrentar o futuro juntos. O passado de Pedro resistia, mas a força do amor e da amizade que ele encontrou em Laura estava começando a vencer as sombras que o assombravam. O capítulo 5 marcava uma fase de incertezas e desafios, mas também de esperança e perseverança. Laura e Pedro aprenderiam que nos momentos mais difíceis, o poder do amor e do apoio incondicional pode ser a força necessária para curar feridas e construir um novo começo. Deixe o seu like e comentário. E também faça a sua inscrição. Assim nos ajuda a trazer mais histórias incríveis para você. Muito obrigado.